Triângulos, suas classificações e as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Em primeiro lugar, você precisa saber que o triângulo, em relação à classificação pelos lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. É muito simples, se todos os lados forem iguais, ele será equilátero, dois lados iguais, um diferente, isósceles, e três lados diferentes, escaleno. Perceba que quando os três lados são iguais, quando ele é equilátero, os três ângulos entre cada dois lados também são iguais e são de 60 graus. Porque você já deve saber, a soma dos ângulos internos num triângulo dá 180 graus. Se temos três ângulos iguais, é porque cada um é 60 graus. Quando você tem um triângulo isósceles, os dois ângulos da base aqui do triângulo são iguais e um dos ângulos é diferente. E no escaleno, três ângulos são diferentes. Eu não falei aqui porque é óbvio. Triângulo porque tem três ângulos, ok? O triângulo é uma figura geométrica plana de três lados. E, portanto, isso dá três ângulos. Em relação aos ângulos, se houver um ângulo de 90 graus, um apenas, ele será chamado de triângulo retângulo, aqui está em espanhol. Se houver um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo maior do que 90 graus é um ângulo obtuso, então, não olhe por aqui, ele será chamado obtusângulo. Triângulo acutângulo, todos os lados são, no triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores do que 90 graus. Todos os ângulos são agudos. No retângulo há um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E no obtusângulo há um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Vamos focar agora no triângulo retângulo. É o triângulo que você vai mais lidar com ele na sua vida na matemática. Ele tem um ângulo de 90 graus. É este ângulo que você vê aqui. Se você ainda não conhece o ângulo de 90 graus, está aqui apresentado para você. Repare, se você tem um triângulo retângulo, foca aqui no ângulo de 90 graus. Imagina que você está bem aqui. O que você vê na sua frente, esse lado que você vê na sua frente, é chamado de hipotenusa. Aí sobram dois lados que formam justamente o ângulo de 90 graus. São os catetos. Ok? Se vai ser cateto oposto ou adjacente, vai depender do ângulo que você está observando. No momento aqui, você apenas chama de cateto 1 e cateto 2. Repare, olha onde está a seta do mouse. Se considerarmos este ângulo, vamos chamar aqui de ângulo alfa. Quem é o cateto oposto a ele? É o oposto, o que está na frente dele. É esse aqui, o oposto. E quem está junto a ele? Qual é o cateto que está junto? É esse em azul? Não, esse é a hipotenusa, é o verde. Esse então será o cateto adjacente. Vamos lá em cima. Vamos chamar esse aqui de ângulo beta. Este ângulo aqui, a hipotenusa proporciona mesmo para ele. Quem é o lado que está junto dele? Este. Quem é o cateto que está junto dele? Este. Então, para ele, esse preto aqui é o cateto adjacente, que ad já vem de junto, quer dizer, junto, do latim. E o que está na frente dele é o cateto oposto a ele. É assim que você identifica quem é quem na matemática do triângulo retângulo. Aí surgem as relações que você vai ver muito na sua vida. Se você pegar a medida do cateto oposto e dividir pela do cateto adjacente, você terá a chamada tangente. Voltando aqui,
Observe, você tem um determinado ângulo, qual é a tangente deste ângulo? Você terá valores para cada lado do triângulo retângulo. Se você toma a medida do cateto oposto e divide pela medida do cateto adjacente, você tem a tangente deste ângulo. Da mesma forma, se você divide a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa, você terá o seno do ângulo correspondente. O cosseno será dado quando você divide a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Você também poderá obter a tangente dividindo o seno do ângulo pelo cosseno do ângulo em questão. É uma outra maneira de obter a tangente. Existem, então, outras relações que derivam de seno, cosseno e tangente. Veja só, a cotangente, que é 1 sobre tangente, e pode ser obtida fazendo o contrário da tangente. Ó, tangente não é seno sobre cosseno? A cotangente é cosseno sobre seno. Da mesma forma, cossecante, mas aí cuidado para não se confundir, porque cossecante te lembra, né, cosse, né, de cosseno, e não tem nada a ver com cosseno. A cossecante é 1 sobre seno. Pega a medida do seno do ângulo, faz 1 sobre essa medida, aí você obtém a cossecante daquele ângulo. A cossecante é o inverso do seno, assim como a secante é o inverso do cosseno. Então você pega a medida do cosseno, tem o valor, você faz 1 dividido pela medida do cosseno do ângulo, você vai ter a secante deste ângulo em questão. Então estas são as relações trigonométricas que, se você não conhecia até hoje, nunca mais se esqueça. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. A cotangente, o inverso da tangente, é o cosseno sobre o seno. A cossecante, o inverso do seno, 1 sobre seno. E a secante, o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno. Bons estudos para você!